Vitória, 30 de março de 2016, Dia Intercontinental da Invenção e Ascensão do Pano de Chão. É verdade, uma invenção que até hoje está presente em nosso dia a dia, às vezes 4x10, às vezes 5x10, depende muito da qualidade, já achei até por 6x10 ali perto da Vila Rubim. Mas enfim, estamos hoje aqui para falar de cinema, aqui no Cine Jardins, com ela, Adriana Jacobsen. Muito obrigada. prazer. Obrigada. Obrigado. Eu não sei se eu falei bem o seu sobrenome. Perfeito. Jacobsen. Lindo, a origem é da onde? É holandesa. Holandesa é aqui mesmo do Espírito Santo, do interior do Espírito Santo. Os holandeses vieram para cá em 1850, por aí. A metade morreu porque foi uma dificuldade incrível. Na verdade, eu acho que eles chamavam Jacobs. E o 100 vem do filho de Jacobs, porque eles repetiam os nomes, né? Isaac Jacobsen, e por aí vai. Então, Adriana Jacobsen. E é qual região aqui do estado que foram... Ali mesmo, Santa Leopoldina, aquela região, depois eles desceram, foram para mais perto do Rio Doce. Olha, que bom que a Adriana Jacobsen fez parte daqueles que conseguiram sobreviver, está aqui hoje com a gente. Muito obrigada. Forte, com um trabalho muito bonito que a gente vai apresentar já, porque antes a gente tem que fazer a nossa abertura e preparar a nossa pipoca, que o chefe sempre traz uma pipoca especial pra gente. Opa. Então, vinheta de abertura, para você também se acomodar, ficar à vontade, porque o Cine Imagem está no ar. Já voltamos com o programa Cine Imagem, aqui com ela, Adriana Jacobsen, que vai nos trazer um curta belíssimo, um documentário muito bacana, só que tá faltando nossa pipoca, né, Adriana? Vamos pegar a pipoca, olha que Já chegou a pipoca. Olha só, pipoca sempre produzida com muito amor, muito carinho por nossos chefes internacionais, sabe? Cada vez um tempero diferente. Fica à vontade, Adriana. Então é delícia, não é decorativa, isso aqui é de verdade, as pessoas acham que é isopor. Tá bom, gente. Mas é bem produzido. Essa aqui, eu acho que vem de... Deixa eu ver, você conseguiu perceber o tempero de onde que é? Eu acho que é de cariacica. Veja aqui um gostinho de mochoara. Ervas típicas lá da montanha. Tem uma coisa diferente aqui. Um barato legal. Mas viemos aqui não só para falar de pipoca e gastronomia, mas também do seu curta. Qual o nome, que eu não quero cometer gafe de pronúncia errada? Borum. Borum. Aí, tá vendo? Como é que poderia errar? O que significa Borum? Bom, eu vinha descobrir, né, que significa o ser, na verdade, nessa língua, que os Krenak, que é uma comunidade que mora ali perto do Rio Doce, não é, perto de Resplendor, e eles se autodenominam Borum, que é como se eu e você, nós nos autodenominássemos seres humanos. Gente, eu nunca ouvi falar desses seres que moram ali próximo ao Rio Doce ali. Eu diria até que era uma mutação que surgiu agora depois dessa lama tóxica, aí surgiram os Krenaks, mas não, eles já existem. Eles são muito anteriores a gente, inclusive. Você vê só, gente. Não é? Eu acho que o legal do filme foi assim, a gente foi lá antes de toda essa questão do Rio Doce. O Rio Doce já estava assoreado, eles já tinham um problema com a água, e eles estavam tentando reflorestar a terra deles, porque foi uma terra que eles na verdade, eles moravam em toda aquela região, mas eles foram expulsos e voltaram então para essa pequena comunidade. Eles estavam tentando reflorestar com o maior problema de água e tudo mais, eu acho que agora a situação deve estar dramática para eles, inclusive. Gente, eu estou dizendo, o programa Cine Imagem é cultura, você acaba conhecendo novos povos que moram aqui já há muito tempo e a gente às vezes não tinha conhecimento, mas a gente vai conhecer agora, com detalhes, no curta Borum, esse documentário de Adriana Jacobsen, que você assiste agora no Cine Imagem. Boa sessão.
acho que isso é óbvio, né? Quando você é tratado com boas maneiras, lógico que você vai retribuir à altura. Ninguém chegava com coisas boas para o nosso povo, então todo mundo que chegava era inimigo. Independente se era alemão, se era francês, se era brasileiro, para o nosso povo era inimigo. Porque o primeiro contato foi assim. E os outros contatos que foram acontecendo foram mostrando para o povo que a gente não tinha amigo. Que esses caras não queriam trazer coisas boas para a gente. Então o povo era hostil mesmo. O povo tinha aquela coisa de já chegar atirando flecha primeiro, para depois saber quem é. Porque chegaram atirando, né? Depois de muito derramamento de sangue, eles fizeram esquemas militares, dividiram o Vale do Rio Doce todo em destacamento militar. Esses postos que eles também falavam, postos de atração de botocudo, eles tinham a função de trazer esses índios, retirar esses índios das matas e aldear. Não é nosso esse negócio de aldeia, isso é de branco. Nosso povo não tinha limite, não tinha cerca para o nosso povo. E com esses aldeamentos criados, nosso povo foi se acabando, porque dentro desse aldeamento também tinha métodos de fazer com que o povo morresse. Porque o governo na época, né, eles começaram a trazer pessoas doentes e colocar no nosso meio. A pegar roupas em hospitais de pessoas que estavam com doenças transmissíveis e trazer para o nosso povo. Tem relatos que eles passavam com pão em hospitais e pediam para as pessoas escarrarem nos pães, colocarem nos pães e trazer para o nosso povo. O povo poder comer e poder adoecer e tudo mais. Eram vários subgrupos. Nosso povo era muito grande. A gente comandava o território de Minas, Espírito Santo, Bahia, sul da Bahia, né? Segundo a história, né? O governo português queria liberar essas terras para exploração, né? De minerais, de riquezas. E o nosso povo era um grande empecilho. Além da mata virgem fechada, ainda tinha os botocudos, né? Porque nosso povo tinha os adornos, né? Que eu uso na minha orelha e na boca. Então aquilo eles achavam que parecia com um rolho de fechar barril de cachaça. Botoque. Nosso povo se autodenomina Borum. Mas nós tivemos vários nomes. Botocudo, Aimoré, Selvagem, Silvícola, né? Guto Crack, Cracmum, Cricaré. São vários nomes. Mas no fundo, nosso povo é Borum. Nosso povo tem um histórico assim de convivência com outros povos de outros lugares. Então desde o passado era com alemão, francês, português. Da Alemanha o que a gente tem de história é sobre o príncipe Maximilian. Ele era naturalista e ele viveu no meio do nosso povo. Ele comeu da nossa comida, ele aprendeu o nosso idioma, porque ele teve um tradutor, né? Um guia, né? Aqui, um parente nosso antigo chamado Quat, que eles falam de Quick. Eles chamam lá na Alemanha ele de Quick. Até então a gente só tinha relatos históricos e tudo desse príncipe, porque o povo era grande. Então aqui na região toda chegavam várias pessoas. Então essa princesa chegou numa região aqui em que tinha parentes nossos chamados Naknenuk. A gente tem conhecimento de 2 índios que foram levados para um evento com o nome de Câmara Obscura. Acho que foi na França que teve esse evento. Eles ficavam expostos assim, em vidro, e pessoas iam lá para poder ver isso tudo. E ver assim, como se fosse um atrativo animal, né? Igual faz no zoológico. Pela fisionomia deles aqui, parece que eles estavam meio que forçados, né? De frente, perfil, igual prisioneiro, tá vendo? Tive 3 períodos na faculdade de fotografia. Gostava muito do preto e branco. As minhas fotografias não. Eu tirava do povo, todo mundo tava feliz, né? Ou tava tocando uma flauta, ou tava dançando. Não tem um alegre aqui, todo mundo tá triste aqui. Esse tipo de fotografia aqui eu não quero fazer não. Mas é bom até pra gente dar mais valor à questão histórica nossa, né? E a gente vê que a gente tá aqui vivo hoje, com todas as coisas que teve no passado. Motivo de orgulho pra gente. Valorizar ainda mais a cultura nossa. Taruang grina kete, taruang grina kangwi, taruang gri tarupawi.
Krenak. Então é por causa que a mulher ganhou o neném, ele deu a luz, a criança bateu a cabeça na terra. Aí foi Krenak. Cré na cabeça e o Nak é a terra. O pessoal se chamava de botocudos na época, né? Mas que na verdade é os botocudos, é Borum, né? Os Borum Krenak, os Borum Rehé. É Borum Krenak, né? Mas era um povo grande, né? Na época ficava ocupando essa região toda, né? Desde o Espírito Santo até a nascente do Rio Doce. Tinha os Nakrenuk, os Aimorés, os Pojixás, né? Os Nakrehé. Aqui existia tempo de Krenak, Krenbá, tudo 2.000 habitantes. Aquele beira-rio ali, tudo era cheio de índio. Quando eu cheguei aqui, estranhei grande, fiquei até triste. Por causa das matas que tinha, dois deixemos, o fazendeiro desmatou tudo, coisa tudo. Fez o que queria, né? Fazendeiro, se nós não fosse lá, fazendeiro tinha matado nós tudo. É por isso que nós saímos, abandonamos nossa terra aqui. Até hoje tem vários Krenaks espalhados no Brasil ainda. Até hoje ainda. Como eu contei, porque eu morei em Mato Grosso 56 anos. A minha irmã falou assim, aquele já morreu, já acabou tudo. É árvore de fogo, existia árvore de fogo, nós não tínhamos, é só fresta que nós tínhamos e nós somos obrigados a ocupar. É por isso que espalhou os Krenak todo lado. Viu? A polícia pegou nós, ele levou nós lá e aí eles tinham o caminhão fechado lá, 8 famílias. Caminhão velho quebrando pau aí na estrada aí. Falei, tá doido, nós sofrimos muito, viu? Passamos até fome na estrada. É uma judiação, sabe? Tem hora que eu fico assim, triste, quieto, pensando as coisas como que... A luta é grande, a gente vai ter que atravessar esta luta. Tem que atravessar essa barreira que está na frente. Porque a gente é sacrifício. E as histórias do nosso antepassado foi muito triste, né? Nós fomos muito perseguidos, exterminados, mas estamos aqui firme, forte e ainda intacto, né, a parte cultural, que é a língua, que é a história do povo nosso. Então hoje a gente está lutando para preservar o que tem, né? E a gente tem projeto em reflorestar, tem áreas aí a gente está trabalhando, minas, né, cercadas nascentes e tudo. E o Rio Doce nós temos essa luta de conscientização, né, de preservar mais, né, porque está muito poluído também. Naquele tempo, não tinha índio Krenak que estuda, tudo não sabia nada como aconteceu antes. Agora hoje não, hoje ele é professor, ele está por dentro do assunto. E eu também estou por dentro do assunto. A minha irmã está por dentro do assunto. Quando soltar a palavra para mim, eu tenho resposta. Porque hoje, tempo de bobo já acabou. Quatapacré. Hatingriné. Tingriné. Nak nyawit burung rehe. Nak nyawit burung rehe. Burung nonggri, kru krehe. Burung nonggri, kru krehe. Nak nyawit burung rehe. Nak nyawit burung rehe. Burung nonggri, kru krehe. Burung nonggri, kru krehe. Hey, 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 hey,
Ré. Ré. Olha só, tô dizendo, realmente é um prazer fazer parte desse programa, porque a gente acaba conhecendo realmente coisas incríveis do nosso próprio estado que passam por muitos desconhecidas, inclusive por mim. Não sabia dos Borum. De onde partiu essa vontade de fazer um documentário? Eu estava estudando os viajantes europeus que passaram pelo Espírito Santo e encontrei o texto de uma princesa que chama Princesa Teresa da Baviera, que ela passou pelo Espírito Santo à procura do que ela achava que seria o selvagem. Ela foi no Rio de Janeiro e, chegando lá, ela ouviu falar que no Espírito Santo morariam os homens mais selvagens do Brasil. Então ela veio e foi até o Rio Doce para procurar os chamados botocudos. Só queria dizer assim, que é importante a gente lembrar que botocudo não é um nome realmente, é um nome dado pelos portugueses. Peraí. Vamos segurar isso daí, essa história, porque então eu aprendi que o João Kleber é arte do suspense. Então, gente, no próximo bloco você vai conhecer tudo sobre as histórias que a Adriana está contando aqui, que botocudo não existiu, polêmica. Na verdade, a gente vai contar essa história tintim por tintim no próximo bloco, quando a gente voltar com mais Cineimagem. Voltamos já com Cineimagem. Adriana, perdão, no último bloco tive que te interromper por aquela questão de audiência, aquilo que a gente aprende com o João Kleber, mas você comentava sobre os botocudos, que a princesa, como era o nome da princesa? Teresa da Baviera. A princesa Teresa da Baviera estava a fim de conhecer uns selvagens. Então, olha, não só a princesa Teresa da Baviera, teve um príncipe chamado Maximilian von Wied, que ele teve aqui, ele levou um índio para a Alemanha, que acabou morrendo lá. Então são várias histórias, mas em relação aos botocudos, eu queria dizer assim, é importante a gente lembrar que esses nomes, na verdade, eles foram dados pelos portugueses. Então, é o que eu vou repetir, a história que eu contei brevemente para você. Por exemplo, a gente está aqui conversando, você é inimigo do rapaz que está ali fazendo câmera. Eu sou portuguesa e pergunto, olha, vem cá, como é que é o nome daquele ali? Aí você fala, aquele ali é o Boboca. Então eu começo a chamar ele de Boboca e a vida toda todo mundo vai chamar ele de Boboca, você entende? Então, assim, esses nomes a gente tem que tratar com muita parcimônia, porque são nomes dados por outras pessoas a eles, não é? Então, por isso, a ideia do filme era dar o nome que eles se autodenominam. Que é Borum. Exatamente, Borum. Então, esse lance de botocudo foi uma grande invenção, mais uma portuguesa. A gente vai nomeando tudo que está à volta da gente, não é? Então, eles nomearam assim e a gente tomou e colocou na história. E acabou indo para a história oficial sem essa ideia crítica, mas acho que hoje em dia todo mundo já procura ver as coisas com um senso crítico e perguntar o que significa, na verdade, aquele nome. Porque é um nome pejorativo, não é? Fundamental, olha só, gente. Então, Cineimagem, a gente acaba aprendendo mais sobre a cultura do nosso próprio estado. E como que teve essa ideia, você, de chegar até os Boruns? Como você teve conhecimento, acesso a essa tribo? Eu comecei a pesquisar, na Alemanha encontrei alguns livros sobre os botocudos, não é, entre aspas, e comecei a pesquisar mesmo onde que eles estariam. Então descobri que eles estavam ali na fronteira de Minas Gerais com o Espírito Santo. Achei umas fotos antigas e entrei em contato com o Giovanni e entrei em contato com o Douglas, que eles são porta-voz dessa comunidade. São pessoas super legais, assim, e eles nos convidaram para ir lá. Aí eu fui com a equipe e a gente fez essa entrevista. Porque os botocudos, que agora a gente sabe que, né, os Boruns, eles têm essa fama de serem tribos agressivas, né, que mataram muitas pessoas. Hoje já estão mais calmos. Como que se deu essa relação? Nossa, você tem que perguntar isso ao Douglas, porque depois do Rio Doce eu acho que eles devem estar com uma raiva terrível, mais uma vez, né, do que aconteceu. Não, na verdade, a gente só ouve a história através do olhar do português, não é? Então, eu acho que eu seria extremamente agressiva também se alguém chegasse na minha terra e tentasse tirar as minhas coisas. E, enfim, ali teve uma guerra bacteriológica, não é? As pessoas levavam pão com varíola, com coisas dentro, para que eles todos morressem. Então, a gente, assim, o que essas pessoas sofreram é uma coisa muito séria, que ninguém conhece. E isso você não aprende na sua aula de história? Essas artimanhas
portugueses aí para envenenar os índios, e aí só coloca lá o botocudo como um agressivo, um selvagem, um cruel. O selvagem normalmente é o outro, né? Até hoje em dia, a gente não continua assim, colocando outras culturas como se fossem selvagens. Na verdade, acho que você só conhece a cultura mesmo se você viver lá dentro. E é o que ninguém fez. Mas assim, o Douglas e o Giovanni são pessoas que buscam recontar esse passado deles. Eles estudaram ali perto em Governador Valadares e têm um poder da comunicação. Então, na verdade, eu acho que eles estão buscando o passado tanto como a gente, sabe? Também. E, enfim, eu acho que não existe nada mais selvagem do que você exterminar um povo, e que foi, na verdade, o que os portugueses e os colonos fizeram. Realmente. E você comentou, né? Infelizmente a gente teve essa catástrofe que ainda parece muito pequena, né? Quando você vai ver nos meios de comunicação, parece que foi uma lama que passou pelo rio, e a gente vê que o problema é muito mais grave. Você teve contato por telefone com eles, alguma forma de acesso a eles depois do que aconteceu, para saber como está a vida deles, e tem pensamento de produzir outros materiais com eles? Olha, eles são importantes ali naquela região. Eu tenho sim pelo Facebook, né? Que a gente é amigo de Facebook. Olha aí, que tecnologia aproximando. E ele tem um pessoal que está fazendo agora um documentário sobre o Rio Doce, acho que se chama Vozes do Rio Doce. Eu tenho a impressão que eles vão participar, porque eles são bem importantes ali na comunidade. Então, vai continuar, eles vão continuar a ter voz, assim. E isso é bacana, né? Você comenta sobre essa questão de ter voz, que você produziu esse documentário em 2013? 2012, lançamos em 2013. E você, além desse trabalho, tem outros trabalhos, até fora do Brasil, não é? Então, aqui no Espírito Santo eu trabalho com o Instituto Marlin Azul, que é uma produtora que faz muita animação e outras coisas. E uma parte do ano eu moro na Alemanha, então eu moro em Berlim e eu trabalho lá também. E porque a televisão alemã, onde eu trabalho, tem um trabalho em Moçambique, eu falo português, eles me mandaram envio uma vez por ano, para Moçambique, para trabalhar com jornalistas lá. E isso é muito legal, então a gente produz reportagens. E lá você tem um material seu que está disponível até no Vimeo, né, para as pessoas assistirem, que também mostra essa questão de povos que não tem voz, que, por exemplo, lá no caso do filme que você mostra, ia ser construída uma rua e as casas tinham que ser desapropriadas sem nem... Botavam lá uma tinta, marcaram a casa, sua casa você vai perder, ponto, né? Então é importante que através da sua arte você consegue dar voz a esses povos, né, que geralmente são calados. Na verdade, assim, quando você trabalha com comunicação, uma parte é essa, você disponibilizar para as pessoas que não têm, talvez, acesso, né, essa possibilidade de comunicar. Mas o que eu falei com você, eu acho que uma parte do meu trabalho é um trabalho meio detetivesco, sabe? Se eu não trabalhasse com imagem, eu acho que ia ser detetive particular. Então, assim, tira uma curiosidade nossa, o que vem de próxima investigação aí de Adriana Jacobsen? Tem algum mistério que você está a fim de investigar aí? Tem algum trabalho que você está atualmente empenhada? Tem, o mistério das urnas de São Mateus. Urnas eletrônicas? Que urnas são essas? Funerárias. Meu Deus, Como assim? Que urnas funerárias são essas? Olha, esse é um trabalho com a Margarete Taquete, que é uma diretora aqui do Espírito Santo. Ela que me chamou, porque ela está pesquisando isso há anos. E em 2005 foram encontradas urnas funerárias em São Mateus, urnas funerárias indígenas. Uma pessoa estava cavando a casa, o alicerce, a base da casa. De repente ele achou uma tampa e começou a cavar e achou, da escavação saíram 2 das maiores urnas funerárias do Brasil. É uma coisa, e tinha esqueleto dentro. Então agora a gente vai datar essa ossada para saber de quando que é e vai procurar hipóteses sobre quem era que vivia ali em São Mateus, porque é um grande cemitério indígena, né, ali. E pensar quem estava aqui antes, né, da gente, enfim, conhecer um pouco melhor. Isso vai estar relatado então no filme? Foi patrocinado, vai ser patrocinado pela Secult e, quer dizer, a gente já ganhou esse ano e está em pré-produção e vai virar um média. Então tá aí, ó, você não perde por esperar. Poderia ser um novo mistério de Scooby-Doo, as urnas de São Mateus, mas não, vai ser um documentário
de Adriana Jacobsen, que você E vai... Margarete Taquete. E Margarete Taquete, que você verá em breve aí. Hoje eu tô curioso, já quero assistir. Assim que lançar, por favor, faça contato. E se a gente tiver possibilidade, com certeza vamos exibir aqui no Cineimagem. Agora, Adriana, infelizmente o nosso tempo é curto. Como você vê passar voando aqui, a gente vai falando sobre histórias, vai aprendendo, conhecendo um monte de coisa. Mas o tempo já está se exaurindo e temos que terminar o nosso programa. Mas antes tem um quadro muito famoso, que é o Imitando Marília Gabriela. Nossa. Onde a gente faz não imitação, né, do porquê da voz, nada. É somente na questão das perguntas, que a gente faz aquele jogo rápido, bate-bola, para conhecer mais um pouco sobre você. Então, nesse momento, eu chamo a vinheta do quadro Imitando Marília Gabriela. Então, Adriana, olhando ali para a lente da verdade, você que já mora há 20 anos na Alemanha, você comentava com a gente, certo? Então, uma pergunta talvez difícil para você, mas vamos lá. Chucrute ou muqueca capixaba? Muqueca. Eu aposto que tiver uma edição do Cineimagem lá na Alemanha, chamado Cineimagem, ela vai dizer chucrute, mas muqueca mesmo? Muqueca. Chucrute é ruim? Não, chucrute não é ruim não, mas poxa, entre uma muqueca e um chucrute, olha. Não tem comparação. Não tem. Agora aquela pergunta que sempre deixa os diretores também, sempre sem saber o que responder. Um filme. Ai, meu Deus. Um só? Só um. Para o final de semana que a pessoa vai assistir, aquele que ela vai comprar aquela pipoca. Então, ó, um brasileiro que eu vi no ano passado, que é uma espécie de um documentário, assim, meio experimental, que chama Branco Sai, Preto Fica. Branco Sai, Preto Fica. Tem no Netflix? Deve ter. Se não tiver, posso falar outro? Claro. Então se não tiver, olha, eu vi um chamado Pietá, que eu fiquei muito impressionada, de um cara Kinky-Duke. Fiquei pensando nesse filme dias. Gente, procure na internet, YouTube não é Tieta, é Pietá. Pietá. Né? Pietá. Procure então no YouTube, Facebook e também aconselho você procurar por Borum. Borum está disponível? Como é que está? Em breve, muitíssimo em breve. Muitíssimo em breve. E você teve a oportunidade de assistir aqui, em primeira mão, para quem ainda não tinha visto, o Borum, esse documentário fantástico, realmente, de Adriana Jacobsen. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação. E você que chegou agora, não fique triste, não precisa de chorar, não precisa de escrever no seu diário frases de tristeza. Calma, porque você pode assistir sempre uma reprise durante a semana, também pela internet, no site imagem.tv/cineimagem. Lá você tem todos os programas e também vai ter no YouTube. Então não se preocupe e fica ligado para a semana que vem, quarta-feira, às 11 horas da noite, mais uma edição inédita do programa Cineimagem. Até lá!